A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Edivaldo. O Edivaldo nos ligou e deixou aqui a seguinte pergunta para o pastor Natanael Rinaldi. Pastor, qual a palavra na Bíblia que eu posso falar para um católico? Porque quando vou falar alguma coisa para eles já rejeitam, não aceitam que se fale nada para eles. Então, qual um texto bíblico, uma orientação que o pastor poderia dar ao nosso ouvinte Edivaldo para que pudesse abordar, conversar com um católico, pastor? Não é frequente um católico agir da maneira que está sendo exposta. Eles sempre dialogam conosco nesse clima de diferença de posição religiosa dentro da Bíblia Sagrada. E então seria, para responder à pergunta do consulente, seria preciso que ele nos dissesse qual é o tema da conversação. Como é que conversou a conversa, como é que começou o diálogo, o que foi perguntado pelo irmão, ou qual a opinião dele, se respondeu ou não, para que a gente possa ajudá-lo a esclarecer a posição quando for falar com ele. Por exemplo, a pergunta que eu sempre faço em primeira mão, quando a pessoa me diz que é católica apostólica romana, eu faço a pergunta: por favor, o que significa a palavra católica? Ou católico? Essa pergunta é elementar, porque é o título apenas da religião. E essa pessoa não sabe responder qual o sentido da palavra católico. Então eu esclareço que a palavra católica, o católico tem o sentido de universal, indicando que a Igreja Católica é uma igreja que existe em todo o mundo. Pelo menos a denominação de católico é essa: católico, apostólico, romano. Então aí, por essa forma, nós damos início a um diálogo. E aí entramos em outros pormenores. Por exemplo, uma prática constante, habitual entre os católicos é a confissão auricular. O que é confissão auricular? Tanto pode você abrir uma conversa com essa pergunta, ou esperar que a pessoa diga o sentido desta palavra. Então, iniciando a conversação, você pode até esclarecer que confissão auricular indica um tipo de confissão feita na porta dos ouvidos, onde existe uma parte que é chamada por esse auricular, porque vem do aurículo, que é um componente do nosso ouvido que facilita escutar e entender o que se ouve. Então a pessoa chega a boca bem perto do ouvido da pessoa com quem está conversando e diz o tipo do pecado que ela cometeu, para que o confessor possa analisar e dar a sua sentença. Geralmente, ela ouve da boca do confessor: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra absolver significa eu perdoo e eu cancelo os seus pecados. Absolver, tirar de acusação. E agora em seguida vem a penitência. O que é penitência? É um ato de contrição, porque cometeu determinados pecados, então o padre dá um trabalho para ser realizado, que pode ser a visitação a pessoas enfermas, que pode ser de ajudar as crianças, que pode ser fazer uma repetição de mencionar a evocação de Maria, Santa Maria, rogai por nós pecadores, e intercalada com a palavra
oração Pai Nosso. Agora, quando a pessoa não tem disposição para rezar todo o rosário, ela pode ser indicada para rezar uma parte, que é então chamado terço. Divide-se as 150 pedras por 3, dá 50 pedras pequenas indicando Ave Maria, e essa pessoa assim cumpre a sua penitência. Agora, o que eu acho absurdo, porque eu li isso no catecismo, essa pessoa que fez a confissão, essa pessoa que cumpriu a penitência, se ela vier a falecer, ela vai para o céu ou vai para o purgatório? Ela fez a parte dela. E eu notei que diz que ela vai para o purgatório cumprir a justiça de Cristo. Só que a justiça de Cristo foi cumprida por Ele mesmo. E Ele então passou para nós esse direito de, justificados pela fé, termos paz com Deus por Jesus Cristo e assim entrarmos no céu diretamente. Seguindo agora o nosso roteiro, a próxima pergunta é do Edgar, da Igreja Assembleia de Deus. O Edgar aqui cita o texto de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso 15, ali falando sobre o anjo ou arcanjo Miguel. Diz ele aqui, característica dele, do arcanjo Miguel, é semelhante à de Jesus. Baseado nisso, as TJs dizem que Jesus é o anjo Miguel? Exatamente. A resposta que temos é que eles caracterizam as duas pessoas, os dois seres, como sendo o próprio Jesus. Agora, quando, algum tempo atrás, se indagava para eles se Jesus e Miguel eram a mesma pessoa, eles respondiam contrariamente, porque é uma particularidade que se deve observar, que as testemunhas de Jeová mudam de doutrina frequentemente. Então, a resposta que davam na ocasião, algum tempo atrás, é que a posição de Jesus é contrastada com a de homens e de anjos, com o Senhor de ambos, tendo todo o poder no céu e na terra, desde que está escrito, e todos os anjos de Deus o adorem. E então diziam que este fato de, no livro de Hebreus, capítulo 1, estar declarado que os anjos deviam adorar Jesus, versículo 5, mostrava que Miguel, sendo um anjo, mesmo sendo o chefe dos anjos, ele prestava adoração a Jesus. E reconhece que Jesus herdou mais excelente nome do que os dos anjos, inclusive Miguel. Agora, o nome Miguel, comparado com o nome Jesus, qual a diferença entre o sentido de cada um desses nomes? Se você me perguntasse, o nome Miguel significa o quê? Está na Bíblia. O nome Miguel significa quem é como Deus. Encerra uma pergunta. Não está dizendo que ele é, mas está dizendo quem é como Deus. Então encerra a pergunta se afirmar que Miguel seja Deus. Já o nome Jesus tem um sentido. Javé é o Salvador. Foi o anjo Gabriel que deu o nome para o filho de Maria, Jesus, esse nome. Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, numa linguagem mais atual, o nome Jesus significa Javé é o Salvador. É uma afirmação que enfatiza a diferença entre Jesus e Miguel. Agora, nós lemos no livro de Isaías 43, versículo 11, o seguinte: Eu
eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Essa declaração é aplicada a Deus Pai, nas Escrituras hebraicas. Como as testemunhas de Jeová costumam referir-se ao Velho Testamento, nós vemos que eles empregam na tradução do Novo Mundo a palavra Javé ou Jeová. Entretanto, na escritura do Novo Testamento, que é a escritura feita na língua grega, vamos encontrar que a salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. Está escrito no livro de Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Assim então, Jesus é o Salvador. É o que a Bíblia declara. Agora, quanto à natureza, Miguel tem uma natureza de anjo na hierarquia angelical. Ele é chefe dos anjos. Embora possa ser tido como chefe dos anjos, não deixa de ser uma criatura. Então nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, o escritor falando dos anjos diz acerca da natureza deles: não são eles, porventura, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de dar a salvação? Então a função dos anjos é servir aqueles que vão ser salvos. Como tal, os anjos defendem os cristãos das artimanhas do diabo e de inimigos terrenos. E é digno de nota, ainda, que os anjos estão sujeitos a Cristo. E isto ainda no livro de Hebreus, mostrando essa diferença que se pode observar. Então nós lemos: o qual Jesus Cristo está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e potências. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Então os anjos são sujeitos. E dentre estes anjos está Miguel também. Jesus, diferentemente de Miguel, é o criador do próprio Miguel. Pode parecer absurdo ao nosso ouvinte, mas é o que lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Então Cristo é o Criador de todas as coisas, e dentre elas as coisas invisíveis, que compreendem toda a hoste celestial, na categoria de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Nós encontramos que Jesus é o criador de Miguel, porque ele é criador de todos os anjos, independentemente da hierarquia de cada anjo. Se for anjo, arcanjo, querubim, serafim, Jesus é o criador de todos. Ora, é claro, se Jesus é o criador de Miguel, não pode ser confundida as duas pessoas. Jesus o criador e Miguel a criatura. Então, ainda na natureza de ambos, Miguel e Jesus, se nota que Miguel é arcanjo, enquanto Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. O Deus verdadeiro, único, é o que, sendo um na essência, é trino nas pessoas. E é chamado Deus Criador em João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, indica a eternidade do Verbo. O Verbo estava com Deus, indica a distinção de pessoas, e ele era Deus. Então, quando mostra isso, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
E essas colocações, logo no princípio de João, declaram que Jesus, distinto do Pai, tinha a mesma natureza, juntou a sua natureza divina à natureza humana quando se humanizou. Todas essas colocações falam bem claro. Jesus pode ser adorado, Miguel não pode. Ele é arcanjo e, sendo anjo, não pode ser adorado. Então está aí algumas distinções entre Jesus e Miguel, mostrando que Miguel é diferente de Jesus, não é o mesmo, e as seitas que colocam fazem essa distinção, fazem esta colocação, estão errados notadamente. Adventista, Testemunha de Jeová, pensam iguais nessa colocação. A próxima pergunta é do ouvinte Edivaldo, e ele pergunta aqui ao pastor com relação a Adão e Eva. Ele fala: Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Pastor, eu queria saber se ainda hoje existe o jardim do Éden. Em virtude do dilúvio nos dias de Noé, fato histórico incontestável, houve naturalmente mudança na natureza e o jardim do Éden não é mais identificado, porque com as modificações da natureza, da terra, diante do dilúvio, perdeu-se geograficamente a sua localização. Entretanto, no livro de Gênesis, fala o local onde o jardim do Éden estava e os nomes dos rios que cercavam esse local. 2 deles ainda aparecem na Bíblia Sagrada, que dá margem de poder saber geograficamente os locais, o local, porém, o próprio jardim em si não existe mais meios de localizá-lo. A próxima pergunta é NQI Homem e é sobre o tema Espiritismo. Diz aqui o nosso consulente que os espíritas negam a ressurreição do corpo, dizendo que o corpo se torna em espírito puro depois de sua última encarnação. O ouvinte pergunta: pastor, tal ensino tem base bíblica? Não, taxativamente não. A ressurreição do corpo é uma doutrina enfatizada na Bíblia. Quer dizer, há tantas evidências registrando a aparição de Jesus depois de ressuscitado, ficando ele na terra pelo espaço de 40 dias, dando provas insofismáveis da sua ressurreição corporal. Então, é tão claro isso que admira os espíritas quererem se passar por cristãos e fazer a negação de uma doutrina fundamental da própria Bíblia Sagrada. Agora, em Isaías capítulo 26, versículo 19, nós lemos: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. E mais, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Além disso, aqui é uma profecia de Isaías, que naturalmente se cumpriu em evidência com o Senhor Jesus Cristo, mas ainda no Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós lemos o seguinte, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram seus livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram com os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós temos o que chamamos de ressurreição universal, mencionando até que mesmo pessoas que morreram nos mares, eles hão de ressuscitar para comparecer diante do tribunal divino, e cujo nome, não estando no livro da vida, a sua colocação é o afastamento de Deus nesse lugar que a Bíblia chama de lago de fogo.